o Império Bizantino. Muitos tendem a esquecer que quando o Império Romano do Ocidente caiu 1500 anos atrás, a metade oriental do Império Romano continuou a sobreviver por mais 1000 anos. E acredite em mim quando eu digo que este império é um dos impérios mais injustamente tratados na história humana. Por muito tempo, foi erroneamente visto como degenerado, inferior, uma continuação do anterior, mais glorioso Império Romano. Mas, e se eu te dissesse que este Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, como deveria ser corretamente chamado, absolutamente não era inferior e que muitas tecnologias e invenções fascinantes foram criadas por esses romanos do Oriente? Bem, então, vamos falar sobre as 10 tecnologias mais incríveis que os bizantinos inventaram. E muitas dessas tecnologias você usa diariamente sem sequer perceber que foram os bizantinos que as inventaram. 10. Invenções militares. Possivelmente a invenção bizantina mais famosa de todos os tempos é a única que a maioria das pessoas sabe que foi inventada pelos bizantinos, ou seja, o fogo grego. Esta arma foi usada pelos romanos do leste a partir da segunda metade do século VII, baseada na invenção de Calínico, um artesão que havia fugido de sua cidade natal, Heliópolis, do Califado Muçulmano. A receita exata do composto usado para alimentar as chamas ainda é desconhecida, embora existam alguns palpites educados sobre sua composição exata. Deve ter sido baseado em petróleo bruto ou refinado, comparável ao napalm moderno. Ele queimava na água e não podia ser apagado pela água, tornando-o uma arma tão poderosa na guerra naval. Esta terrível arma naval salvaria a cidade de Constantinopla muitas vezes de invasores estrangeiros, especialmente do Califado Umayyade. No entanto, os bizantinos até fizeram uma versão portátil do fogo grego, que para todos os efeitos era basicamente um lança-chamas, chamado de sifão de mão. Mas eles ainda não estavam satisfeitos com suas inovações incendiárias, e claro, eles também tiveram que construir granadas incendiárias. Essas surgiram logo após o reinado de Leão III. Essas granadas foram produzidas em vários tamanhos, alguns grandes o suficiente para serem lançados por catapultas ou trabucos. Então os bizantinos levaram a guerra com fogo a um novo nível. Mas em relação aos trabucos, o tipo mais poderoso e eficaz de trabuco, o trabuco de contrapeso, foi, sem que muitos soubessem, também uma invenção bizantina, mencionada pela primeira vez na obra do século XII de Nicetas, Theonates, e possivelmente inventado no final do século XI. Mas o trabuco de mão, que era uma versão portátil do trabuco, também foi inventado pelos bizantinos no século X. Então, os bizantinos inventaram tecnologias militares bastante insanas, o que explica, em parte, como eles conseguiram sobreviver por tanto tempo contra inimigos de todos os lados. 9. Inovações arquitetônicas. Os bizantinos eram mestres construtores que construíram estruturas incríveis que ainda impressionam muitas pessoas hoje. A mais famosa, possivelmente, sendo a Hagia Sophia, que foi baseada em uma inovação chamada cúpula pendentiva, que é uma cúpula circular construída em cima de um plano de chão retangular. O diâmetro da Hagia Sophia, com 31,24 metros, permaneceu insuperável por mais de 800 anos. Outra inovação foi o tipo de construção em cruz e quadrado, que apresentava um centro quadrado com uma estrutura interna em forma de cruz coberto por uma cúpula. Mas os bizantinos também eram excelentes construtores de pontes, e eles inventaram a ponte de arco apontado, onde, como o nome indica, o arco não é redondo, mas apontado. A ponte Karamagara era de tal construção com seu único arco abrangendo 17 metros. Este tipo de construção de arco apontado foi posteriormente adotado pelos muçulmanos também. 8. Comunicação de alta velocidade via faróis de luz. Você já viu a terceira parte do Senhor dos Anéis? O Retorno do Rei?
Claro que você já viu. É um clássico agora. Em uma cena, fogueiras são acesas nos picos das montanhas em uma ordem para se comunicar rapidamente por longas distâncias. Do reino do Gondor para pedir ajuda a Rohan contra o exército de Sauron. Acredite ou não, mas isso é realmente um banco bizantino. Este sistema foi criado pelo cientista bizantino Léo, o matemático, para o imperador Teófilos. A fogueira de sinal mais a leste era acesa em um forte perto de Tarsus, no leste da Ásia Menor, e chegaria ao palácio de Constantinopla apenas 1 hora depois. Dessa forma, o imperador poderia saber muito rapidamente se o califado estava atacando pelo leste. Verdadeiramente genial! 7 relógio de sol portátil. Os bizantinos eram realmente bons com astronomia e datas, e por isso o relógio de sol portátil foi uma invenção bizantina. Eles já conheciam as latitudes e fusos horários e anos, o que lhes permitiu construir tais dispositivos. Um mecanismo de engrenagens e mostradores interligados sincronizava o tempo para cada dia da semana e assim permitia ler as fases da lua, bem como a data e a hora, e não apenas em Constantinopla, mas também nas outras grandes cidades da Europa Ocidental. 6. Órgãos musicais. Provavelmente todos já estiveram em uma igreja e ouviram o impressionante som de um órgão musical, mas provavelmente ninguém pensou consigo mesmo: que invenção bizantina incrível. Mas é exatamente isso. Os romanos do leste trouxeram essa invenção para o oeste no ano de 757 d.C., quando o imperador romano do leste Constantino Crinto enviou um desses órgãos para Pepino, rei da França. Os bizantinos, no entanto, eles mesmos, curiosamente, não usavam esses órgãos em igrejas, mas para cerimônias de todos os tipos e para espetáculos, especialmente no hipódromo, ou às vezes até em batalha. Então, da próxima vez que você for a uma igreja e ouvir o som impressionante de um órgão de igreja, lembre-se de que foram os bizantinos que inventaram isso. 5. Inovações em física e astronomia. Os bizantinos já haviam descoberto, ou vamos dizer redescoberto, que a Terra era uma esfera, enquanto o resto da Europa ainda vivia na ignorância. No século XI, o estudioso bizantino Simeon Seth provou que a Terra é uma esfera. Astrônomos bizantinos também sabiam como funcionavam os eclipses lunares e podiam prever quando eles ocorreriam. Eles também sabiam que o Sol era muito maior que a Terra e, com base na natureza esférica da Terra, também desenvolveram o conhecimento de fusos horários, que aplicaram aos relógios de Sol mencionados anteriormente. Então, o conceito de diferentes fusos horários que é normal para nós também vem dos bizantinos. 4. Corpus Iuris Civilis, codificação da lei por Justiniano. Muitos não sabem que as fundações do direito ocidental também se originam do Império Romano Oriental. Sob o imperador romano oriental Justiniano, a coleta de obras fundamentais em jurisprudência foi promulgada de 529 a 534 d.C., liderada pelo ministro da Justiça de Justiniano Liboniano. Este trabalho influenciaria mais tarde a lei medieval europeia, pois este trabalho foi copiado e levado para a Europa Ocidental, e assim, é claro, por sua vez, também influenciaria a lei moderna. 3 hospitais. Você já esteve em um hospital? Espero que não muitas vezes. Isso também acaba sendo uma invenção bizantina. O conceito de um lugar que oferece cuidados médicos e a possibilidade de cura para os pacientes devido aos ideais de caridade cristã foi um conceito revolucionário no mundo medieval, porque normalmente se iria lá para morrer. No entanto, os bizantinos surgiram com a ideia do hospital e realmente tentaram curar os pacientes lá. Isso, então, é claro, compreensivelmente pegaria e também seria adotado na Europa Ocidental e depois no resto do mundo. 2.
sistema moderno de calendário. E se eu te dissesse que nosso sistema moderno de calendário com 365 dias e a cada 4 anos um ano bissexto também é uma invenção bizantina? Papa Gregório XIII é normalmente creditado com essa invenção quando implementou o novo calendário em 1582. Mas havia um astrônomo bizantino chamado Nicephorus Gregoras, que viveu mais de 200 anos antes do Papa Gregório, e ele descobriu que o calendário juliano não era preciso o suficiente. Ele tentou calcular a data da Páscoa no ano de 1324, ao perceber que o calendário juliano estava calculando errado o comprimento do ano por uma pequena fração do dia. Ele corrigiu isso e contou ao imperador, mas o imperador decidiu não implementar um novo calendário, temendo que isso criasse uma divisão na Igreja Oriental. E assim isso ficou adormecido por mais de 200 anos até que o trabalho de Gregoras chegou às mãos do Papa Gregório XIII. E com base nos cálculos de Gregoras, o Papa Gregório então implementou esse novo sistema de calendário com algumas modificações, mas em grande parte nosso sistema de calendário moderno é, portanto, baseado nos cálculos de Nicephorus Gregoras, o astrônomo bizantino. Ok, todas essas foram invenções interessantes. Mas e se eu te dissesse que existe uma invenção que todos nós usamos diariamente e que a maioria não percebe que isso é realmente uma invenção bizantina? Estou falando sobre o garfo. Sim, o garfo já era originalmente usado pelos nobres bizantinos no século VII. Foi então trazido para a Europa por volta do ano 1000, mas inicialmente não teve uma boa recepção, pois os venezianos temiam que este dispositivo insultasse Deus, que afinal tinha dado dedos às pessoas para comer. Bem, felizmente, eles reconsideraram e agora todo mundo na Terra usa esses dispositivos para comer. Menções honrosas. Para os bizantinos, a lista dos 10 foi insuficiente para acomodar todas as invenções, portanto, aqui estão algumas menções honrosas. Eles também inventaram enormes cisternas de água, permitindo assim armazenar água em grandes salões subterrâneos por longos períodos de tempo. Eles também criaram moinhos de barco. O general romano oriental Belisário é o primeiro a receber crédito por tê-los construído durante o cerco de Roma pelos ostrogodos em 537 d.C. Eles também criaram o queijo feta. Sim, esse tipo de queijo é de fato uma invenção bizantina. E barcos de desembarque que abrem pela frente? Sim, eles também são uma invenção bizantina. E por último, também tenho que mencionar os autômatos na sala do trono da Magnaura. Havia 2 esculturas de leões dourados que empregavam um sistema inteligente de hidráulica, e assim faziam sons e também se moviam. Havia também uma árvore com pássaros mecânicos, e de acordo com um observador, em 949 d.C., o trono do imperador até podia ser elevado até o teto. Todas essas proezas foram realizadas por pressão de água através de tubos impulsionados por bomba de água. Embora tais autômatos já existissem antes, como os famosos de Halon de Alexandria, eles ainda são uma exibição fascinante do que os bizantinos eram capazes de fazer. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou através da associação ao YouTube, porque é o seu apoio que permite a existência deste canal em primeiro lugar. Você teria minha mais profunda gratidão. E eu gostaria de agradecer aos nossos 2 novos membros, Augustus, Zach Halter e N. Octavius Astronomus. Muito obrigado, Zach Halter e N. Octavius Astronomus, por apoiar Majorianos tão generosamente. E claro, eu gostaria de agradecer e dar um grande salve para nossa alma Invictus Tatron Caesar Cheese por me dar a inspiração para este vídeo. Gostaria de agradecer a todos que apoiaram Majorianos de alguma forma, seja por meio do Patreon, associação no YouTube, doação via PayPal ou apenas assistindo aos vídeos.
Obrigado por apoiar o Majorianos para que possamos manter este canal sobre a história romana tardia. Para saber mais sobre as 10 principais tecnologias romanas, assista ao vídeo no canto superior direito. Para entender por que o Império Romano do Oriente durou mais que o do Ocidente, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Bene Valete.